deputados também analisam hoje, em primeiro turno, o texto que amplia a transparência nos gastos com verba de ressarcimento. O projeto de resolução que será analisado pelos parlamentares foi proposto pela Comissão Executiva da Assembleia. Ele altera 2 artigos da resolução que dispõem sobre a verba de ressarcimento. Segundo a justificativa da proposição, a intenção é ampliar a transparência sobre esse recurso. Além do salário e do valor de contratação da equipe de gabinete, cada deputado tem direito a cerca de R$36 mil por mês da verba para gastos com transporte, alimentação, telefone, combustível, correspondência, aluguel de carros, aluguel de imóveis, divulgação da atividade parlamentar, entre outros. O dinheiro não utilizado em um mês pode ser acumulado para o outro. Ao final de cada ano, os valores não utilizados retornam para os cofres da Assembleia e podem ser devolvidos para o governo do Estado promover novos investimentos ou para desenvolver novas ações. Entre os pontos previstos no projeto de resolução está a proibição do ressarcimento relativo à aquisição de bens ou serviços prestados por fornecedor ou sócio de fornecedor que tenha realizado doação para a campanha eleitoral do deputado ou deputada. Todos os gastos dos parlamentares estaduais com a verba de ressarcimento ficam disponíveis no portal da Transparência da Assembleia Legislativa. Entretanto, em agosto do ano passado, 2 meses antes da eleição, a Casa retirou do ar as informações sobre essas despesas. Somente depois de uma grande repercussão na imprensa é que a LEP voltou a disponibilizar essas informações. Vamos lá, esse número parece pequeno, mas não é. Vamos lá, R$36 mil por mês. Em um ano, cada deputado tem R$432 mil para gastar com essas coisas que a Bia trouxe ali. Aí você multiplica por 4, que são 4 anos de mandato. Dá R$1.700.000 por mandato para gastar com transporte, com alimentação, as notinhas, as famosas notinhas. Aí você multiplica por 54, que é o número de parlamentares. Nós estamos falando em R$93 milhões. Esse é o tamanho da verba de ressarcimento da Assembleia do Paraná. É só poder ter esse número, né, para a gente ter uma noção do tamanho desse investimento que nós, pagadores de impostos, fazemos na Assembleia Legislativa para que eles possam ali fazer o seu trabalho. R$93 milhões por legislatura, Pedroso. Olha, a medida é importante. Ali a Comissão Executiva, que é o presidente Traiano, Maria Vitória, Alexandre Cury, eles enfrentam inclusive alguns deputados que são contrários, mas boa parte da casa é favorável. Agora, tem um detalhe importante, até por conta desse valor imenso que o Marco chamou a atenção, é o seguinte: é importante que esses princípios sejam aprovados, que você não possa pagar ali uma pessoa que foi teu doador de campanha com dinheiro público. Isso é fundamental e é o mínimo que a gente espera. Então, que bom que essa situação está avançando. Agora, Marco, além dessa medida que traz mais transparência, a casa deve seguir nesse caminho de mais transparência e talvez já deixar ali consignado em algum lugar que todas as medidas de transparência elas sejam, vigorem durante todo o período, para que não tenha nenhuma tentação em período eleitoral as informações ficarem de difícil acesso ou darem aquela sumida. Então que esse princípio que tem norteado essa comissão executiva, ele permaneça, porque é o dinheiro público. Se o deputado quer gastar dinheiro e não quer que ninguém saiba quanto ele está gastando, passa o cartão dele. Enquanto estiver passando o cartão do povo, Mark, a transparência deve prevalecer. O Tribunal de Contas do Estado multou a prefeita de Ponta Grossa, Elizabeth Schmidt, por descumprimento de decisão judicial. A punição aplicada pela Corte se refere a uma licitação lançada em Ponta Grossa para a contratação de uma empresa especializada na montagem e na desmontagem de estandes, mobiliários e outras estruturas para serem utilizadas em um evento da cidade. Depois de desclassificar uma empresa no certame, a prefeitura deixou de abrir prazo para que a representante pudesse juntar suas explicações para recorrer dessa inabilitação. Segundo o Tribunal de Contas, a gestão municipal manteve a posição mesmo depois da emissão de uma determinação judicial. Conforme o órgão da prefeitura, ela deveria oferecer aí a oportunidade de contraditório à empresa desclassificada na licitação. Por conta desse problema verificado, o Pleno do Tribunal de Contas multou em R$ 5.200 a prefeita de Ponta Grossa, Elizabeth Schmidt, do PSD. A decisão foi proferida pelo conselheiro Maurício Requião e foi seguida pelos demais membros do órgão colegiado. Ainda cabe recurso da decisão. A produção do Jornal da Manhã entrou em contato com a Prefeitura de Ponta Grossa para saber se a administração vai recorrer do caso, mas nós não obtivemos retorno.
Agora vamos para o oeste do estado. A Câmara de Cascavel aprova propostas que impedem a nomeação de condenados por crime sexual contra crianças para cargos públicos. Os parlamentares do Executivo Municipal aprovaram na sessão de ontem os 2 textos que tratam sobre o tema em primeiro turno. Uma das proposições torna mais rigorosa a seleção de servidores públicos e conselheiros tutelares em Cascavel e faz alterações nos requisitos para desempenhar a função de conselheiro tutelar. Já o outro projeto trata das regras para os cargos públicos do município. As 2 propostas proíbem a ocupação destas vagas por pessoas que tenham cometido crimes contra a dignidade sexual de crianças, adolescentes e pessoas vulneráveis. O projeto de número 38 aborda os conselhos tutelares, altera a lei municipal e prevê que a partir de agora os ocupantes dos cargos não podem ter sido condenados por crimes que têm a pena de reclusão previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, condenações pela Lei Maria da Penha ou pela Lei dos Tóxicos. Além disso, os conselheiros devem estar aptos fisicamente, mental e também psicologicamente para exercer a atribuição da função. Já o texto 39 dispõe sobre a regulamentação dos concursos para cargos públicos, empregos diretos e também funções públicas temporárias na administração direta de Cascavel. Os 2 projetos voltam a ser analisados em segunda discussão na sessão de hoje e, se forem aprovados, seguem para a sanção do prefeito. E do oeste vamos para a região norte. Vereadores de Londrina já podem votar o veto do prefeito Marcelo Bellinati ao texto que autoriza o comércio a funcionar 24 horas na cidade. O regimento interno da Câmara Municipal prevê que os vereadores têm 30 dias para analisar a decisão do chefe do Executivo de Londrina. Ontem, a Comissão de Constituição e Justiça da Casa emitiu um parecer liberando a votação de veto pelo plenário. Com isso, a expectativa é de que os vereadores decidam sobre o projeto de lei ainda nesta semana. O texto que foi aprovado na Câmara Municipal prevê que cada lojista poderia decidir qual horário iria abrir e fechar entre 7 da manhã e 10 horas da noite. Já das 10 da noite às 7 da manhã, a abertura dependeria de acordo entre patrões e empregados. Entretanto, para virar lei, a proposta precisava da sanção do prefeito, o que não aconteceu. Para a derrubada do veto, é necessário o voto contrário da maioria absoluta dos vereadores, ou seja, pelo menos 10 votos. Segundo a atual legislação do município, as lojas podem abrir de segunda a sexta, das 8 da manhã até às 6 da tarde, nos sábados, das 9 da manhã até 1 da tarde. O comércio também pode funcionar no primeiro e no segundo sábados, depois do 5º dia útil do mês, em horário diferente, que é das 9 da manhã às 6 da tarde.